amada, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Encontro com Ela. E o nosso programa de hoje é muito especial. Esse mês de maio nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia das Mães e nossa convidada é muito especial. É a nossa pastora Adil Nascimento. Venho falar um pouquinho da sua história, do seu testemunho de vida, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e a minha. Adil, muito obrigada pela sua presença aqui no Encontro com Ela. É uma honra receber você aqui nesse encontro maravilhoso que eu tenho certeza que a sua vida hoje vai edificar a minha vida e a vida de todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo depois. Amém, Patrícia, obrigada. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos que nos assistem. E assim, eu fico muito feliz, muito grata pelo convite, né? De poder ajudar mais mães, né? Mais pessoas aí que estão na tentativa de ser mães, né? De realizar seu sonho de ser mãe. Então é uma satisfação enorme poder colaborar. Eu que te agradeço. Então, é o seguinte, vamos direto ao... O seu testemunho chegou até nós, né? Um testemunho poderoso. A gente até ficou conversando, eu e a Fernanda, quem que a gente tá pensando pro Dia das Mães? Então assim, a gente sabe que tem muitas mulheres aí que a gente poderia chamar com histórias impactantes, que eu tenho certeza que tem muitas histórias lindas também por aí. Mas nós escolhemos você porque nós acreditamos que esse testemunho de vida que você carrega, porque você é um testemunho vivo, poderoso, que vai ajudar muitas mulheres que querem engravidar e que às vezes fica no meio do caminho, desiste, desanima, né, perde a fé e você não perdeu a fé. Você viveu pela fé durante esses 7 anos, teve muitas percas, muitas dificuldades, muita dor, eu acredito, mas você venceu. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história para nós aqui no Encontro com Ela. Eu já sou mãe, né? Eu tenho o Matheus Henrique, que hoje tem 16 anos, que é o meu rapaz, meu primogênito. E depois dele, né, eu e meu esposo, a gente tentou realmente falar, não, vamos ter mais filhos, né? Vamos dar um irmão ou uma irmãzinha para ele. E nós iniciamos essa tentativa em 2017. Né? Eu usava DIU, e aí eu falei, não, vamos tirar pra gente tentar, né? Vamos aí aumentar a família. E aí foi feito, né? E aí muito rápido, né? O doutor na época disse assim pra mim, falou assim, Adil, você vai gastar aí de 6 a 1 ano pra você conseguir engravidar. E dentro de 20 dias eu já estava grávida. Portanto, aí gerou o saquinho gestacional e não gerou o bebê. Aí nós fizemos uma curetagem. Depois aconteceu um erro médico, e aí as minhas trompas estavam obstruídas. E aí, nessa tentativa, eu tive 7 abortos. Dos 7 abortos, aí 5 nós tivemos que fazer realmente procedimentos, né? Tive gestações tubárias. E então, assim, foi muito doído, realmente, muito doloroso, mas eu não desisti em momento algum. Mesmo todas essas percas, eu conseguia ver Deus em todas elas. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso passado, nosso futuro, e Ele sabe do nosso presente, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, foi no tempo dele. Assim como dizia Eclesiastes 3, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu descansava. Por mais que tinha aquelas percas, era doloroso, porque a partir do momento que uma mãe recebe um positivo, gera ali várias expectativas, né? E aí vinham as percas e mesmo assim eu confiava muito em Deus e eu sabia que eu estava sob o cuidado dele. E eu não desisti. Meu esposo até falou, não, vamos encerrar, porque você está passando por vários procedimentos, né? E eu fiz um tratamento. E o médico disse para mim, Adil, sua chance é 0, né? Você não tem a mínima possibilidade. E eu disse para ele, eu sirvo um Deus maior que tudo isso, maior que é a fé de outra pessoa, assim, não desfazendo da fé de outra pessoa, mas era a minha fé, e dependia de mim mesma, né? E eu não desisti, né? Porque Deus está ali, Ele está preparado para abençoar a sua vida. Mas vai depender do seu posicionamento, vai depender do seu querer, das suas atitudes. E eu me posicionei, que eu queria ser mãe novamente. Mesmo com as 7 percas, mesmo passando por vários procedimentos para eliminar essas percas, né? Que não poderia continuar no organismo. E Deus me abençoou com 2 princesas, que estão lá em casa agora. Meu Deus, são gêmeas. Gêmeas, 2 princesinhas. E aí, sim, foi inacreditável, porque o médico disse, sua chance é 0, né? E aí, quando descobri que nós estava grávidos, eu falei, meu Deus, né? E foi fazer ultrassom aí 2 bebês, né? Na época, 2 bebês, aí depois a gente descobriu que eram 2 meninas. Então, assim, estamos vivendo milagres. Qual o nome delas? Luna e Luara. Perfeito. Meus presentes, completando o Matheus Henrique ali, dos 16 anos. Então, assim, são 3 corações, eu falo que são 3 corações batendo realmente fora do peito, porque a gente ama muito, né? E era o que realmente eu queria, e estamos vivendo milagres, realmente. Passar por essa experiência dolorosa, foram 7 gestações que você gerou, mas nenhuma dessas 7
foram até o fim. Como foi para você viver cada uma delas, assim? Vinha, criava expectativa, aí querendo ou não, parece que os nossos pensamentos, já vem aqueles pensamentos que já vai dar errado, não sei se para você era dessa forma, porque eu passei algo parecido, né? Também foi na trompa, e aí a gente fica igual se a gente cria uma expectativa do positivo, aquela vontade de ter um filho, porque, por exemplo, eu tô num segundo casamento e o meu marido não tem filho, né? E a gente também estamos aí pela fé, nosso milagre, como você tá tendo aí o seu, eu tô tentando também aí não desistir do meu. Mas todas as vezes que chega aquele momento de você, tô grávida, parece que cada passo que a gente vai dando é um passo que a gente fica esperando. Meu Deus, como vai ser? Como foi para você passar por essas 7? Teve alguma que foi muito, assim, ficou mais marcada? A dor, o processo, tanto na parte também psicológica, emocional. Mesmo que eu sei que a gente estando na fé, mas há um momento que a nossa parte mental, ela acaba às vezes nos roubando um pouco da nossa esperança. Como foi para você isso? Então, é natural, né? Nós somos humanos, nós vivemos por fé, né? Mas é natural a gente ser humano, ainda mais ser mulher. A gente é mais sensível, né? Então, cada perca era um desespero. Quando saía daquela maca que eu recebi o resultado, a Dil não deu certo, a Dil tá na trompa novamente, porque os médicos já sabiam de todo o meu processo. Quando eu desci daquela maca, parecia que não existia chão. A dor é muito grande, né? E aí, assim, o resultado positivo, por mais que ele vinha, a gente não tinha aquela sensação de, nossa, que alegria, né? Infelizmente, ficava com medo, né? Isso. Aquele medo de acontecer de novo. Exatamente. Aos olhos naturais, eu ficava, gente, será que vai passar por aquilo de novo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Tanto é que a primeira, que foi em 2017, eu contei, eu postei, né? E fiquei muito feliz. Aí veio a perca. Quantas semanas? Eu já tava de 2 meses. 2 meses. Só que, como eu estava aqui em Goiatuba, eu não procurei uma ajuda fora. Eu só sobrevivi, eu vou dizer assim, porque Deus também estava me guardando. Tava na trompa também? Também. Eu sangrei 45 dias. E o médico dizia pra mim, faz o exame quantitativo, que é aquele feito no braço, né? E eu continuava grávida, portanto, sangrando. Então, assim, foi Deus que guardou a minha vida, né? Porque não existia vida ali mais, né? Então, cada exame que vinha, eu recebia o positivo, ao mesmo tempo que eu via uma alegria, talvez vinha aquele momento de frustração, eu falo, será? Uma não aflição, por falta de né? fé, isso, não por falta de fé. Tanto é que aí as últimas 6 eu não contei, né? Às vezes eu passava por um procedimento e eu falava que eu tinha feito uma cirurgia, falei, não, eu tô com cólica de rins, né? Depois eu pedi perdão, porque acabava que eu tava mentindo pra alguém, mas às vezes a pessoa era invasiva e perguntava, o que foi, né? O que você fez? Cirurgia do quê, né? Mas justamente por medo de não dar certo, né? Igual acontecia. Mas, igual eu disse, torna a repetir, eu via Deus em todas as vezes. Né? Muito lindo. E eu te falo para você não desistir. Deus vai mandar Amém, na hora dele. Eu disse que fala Eclesiastes 3. Vai acontecer. Lá, nós tivemos um momento na nossa igreja, veio um pastor de fora, acho que era de São Paulo, se eu não me engano. E naquele dia, ele veio somente para falar comigo. A Fernanda Teller, acho que você estava nesse dia, Fernanda. E ele chegou em mim, assim, começou a liberar cura, só que ele falava assim, gente, eu vim para falar com alguém, e essa pessoa, essa mulher, ela tem endometriose, ele foi falando, sabe? E aí eu falava assim, e eu senti no meu peito que ele veio para falar comigo também, porque quando ele chegou, eu olhei para ele, o Espírito Santo falou assim, ele tem algo para te entregar. Aí eu falei assim, será que é da minha cabeça? Que a gente tem muito isso, né, na minha mente, mas não era. E aí eu resisti até chegar um ponto que ele falou algo específico. Aí eu falei, não, somente Deus e eu sei dessa parte. E eu fui lá na frente e recebi, né, uma profecia dele, que eu não seria frustrada nessa área e que o dinheiro que eu fosse gastar, que eu estava pensando em gastar, tudo que eu estava vivendo, eu não ia viver. E de lá pra cá eu tenho descansado, né? A gente fica assim, com aquela esperança todo mês e tudo, mas eu sei que eu tenho essa palavra e a palavra de Deus, ela não falha, ela não volta atrás. E no meio de muitas pessoas que foi falada essa profecia, não é só eu que ouvi, né? E então, assim, muitas pessoas estavam ali e viu essa promessa que o Senhor me deu. E a gente, como mãe, a gente passa por alguns processos que a gente pensa assim, meu Deus, por que a gente passa por isso? Eu não sei você, mas eu me perguntava, me questionava muitas vezes, porque tem tanta gente que é mãe e não quer ser mãe, vamos ser sinceros.
não tá nesse posicionamento de gerar bons frutos, ou seja, criar filhos, fazer o que tem que ser feito. E outras pessoas que querem ser mãe têm essa dificuldade. Você nunca perguntou para Deus, questionou sobre isso? Patrícia, então, acho que o encontro com elas é encontro nosso. Eu não conhecia a sua história, eu também recebi uma profecia, porque eu orava muito, eu pedia para Deus me mostrar se eu continuaria tentando ou não, né? E eu também recebi no altar uma profecia dizendo para mim não desistir do sonho, porque Deus ia prover. Isso. E aí foi mais um up para mim realmente correr atrás e buscar soluções, e Deus foi mostrando todas as estratégias, deu certo, e a questão de não desistir realmente. Agora, a questão que você me perguntou sobre a frustração, né? Ela acontece, né? A gente questionar a Deus, mas por que fulano foi mãe e por que eu não, que quero tanto, né? Isso, e parecia assim, ó, sempre quando eu tinha um aborto, no outro dia, uma semana depois, eu ouvi uma notícia no jornal, a mãe jogou o filho fora, a mãe assassinou uma criança de 2 meses, desse jeito, né? Abandonou num lote baldio. Eu falava, gente, daí eu falava assim, Deus, eu tô aqui pronta, né? Eu quero muito. Tanto é que o guarda-roupa hoje das minhas meninas, eles estavam guardados há 7 anos atrás. Meu Deus, poderoso. Porque assim, eu sabia que ia acontecer, sabe? Eu tinha essa convicção, essa certeza. Vinha às vezes aquela pensamento assim, não vai dar mesmo? Vinha, acontecia. Mas a gente que tem o Espírito Santo, ele fala com a gente, né? E assim, a voz dele estava muito sensível comigo durante esse tempo todo. E hoje o tempo de Deus é melhor nas nossas vidas. Porque acho que por isso que veio as duas. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que Luna e Luara era para fazer parte da minha vida e da minha família. Amém, amém. Que lindo, que poderoso. Meu Deus. Mais uma coisa. Como pastora, né? Você tá nesse lugar, nesse posicionamento. Às vezes as pessoas chegavam em você, te perguntavam alguma coisa. Adil, por exemplo, por que você acha que isso está acontecendo com você? Porque você é uma mulher de oração, uma mulher de fé. E às vezes, por esse posicionamento que você está como mulher de oração, as pessoas chegavam, te perguntavam alguma coisa, colocavam você tipo assim, mas por quê, né? Com você não? Chegava isso em você? Então, por eu ter contado uma vez só, né? Então, assim, as pessoas sabiam que existia aquela tentativa, né? E nós vivemos em um mundo natural em que nem todas as pessoas querem o seu bem. Com certeza. Né? Estamos aqui treinando para morar no céu e nem todos vão, a gente sabe disso. Mas realmente, os olhares, né? Às vezes as pessoas via e realmente falava alguma coisa, às vezes pensava, ela que tá com problema, achava que era meu esposo que tentava descobrir de uma forma disfarçada, mas realmente às vezes só para saber. Mas eu tive realmente também pessoas que oraram pela minha vida, que sabiam, que são poucas, né, que a gente pode aqui colocar nos dedos. Contar nos dedos. Que a gente pode confiar, né, e contar realmente. Mas durante esses 6 anos, a primeira eu contei, postei e tal, e durante esses outros 6 anos realmente eu guardei pra mim e pro meu esposo. Tanto é que eu nem contei pro meu rapaz, porque o primeiro ele sofreu muito, ele queria muito ter irmão ou irmã, né, e ele sofreu muito. Na época ele tava ainda com 8 anos, né, e aí ele, pra não frustrar, eu não contava. Né? Os procedimentos que eu fazia sempre era mais simples, né? Porque a tubária, você passou por ela, você sabe também como funciona, eu te retirei a trompa do lado direito. Eu tive que retirar. Eu só tenho a trompa do lado esquerdo. Lado esquerdo. Foi igual ao meu caso. Então, assim, eu me guardei, mas assim, foi uma experiência minha mesmo, e assim, Deus sabia de todas as coisas, e por isso que eu ficava mais quieta, porque a gente falar diretamente com Deus na maioria das vezes é melhor. É bom você ter alguém que você possa confiar, que você possa desabafar e contar, né? Mas eu resolvi ficar comigo mesmo e com Deus. Pouquíssimas pessoas falavam que eu tava tentando. Muitas delas eu até falava assim, não, eu desisti. Porque eu sei que estava perguntando, não porque para me ajudar em oração. Para o seu bem, né? E eu falava, não, desisti. E aí, assim, justamente para guardar, né? A Bíblia fala, primeiro guarda o teu coração. Então, justamente para resguardar o meu coração, eu resolvi ficar mais em silêncio até Deus fazer a obra. Amém. Mais uma coisa que eu queria te perguntar antes de eu esquecer. Como foi o processo das gêmeas? Para você? Foi uau! Queria uma, mas veio 2. Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, foi uma surpresa muito grande, realmente. Foi surpresa. Eu até tenho um vídeo de quando a gente foi fazer o ultrassom, né? Meu esposo quase que desmaia, né? Porque eu sabia que ia acontecer pela minha fé, né? A fé que eu tenho no meu Deus, no nosso Deus. Amém. Eu sabia que ia acontecer. Mas eu esperava uma ou um. Por quê? De todos os procedimentos, né? 7 abortos. E aí, como que ia vir gente? Como pra vir 2? Que jeito? O médico fala, sua chance é 0, você já passou dos 40, sua chance é 0. Eu pensei, se Deus vai fazer um milagre, é uma, né?
ou um. E aí veio 2. Pra ver tanto que ele é poderoso, né? Pra provar que realmente ele é Deus. Ele multiplicou. Acho que ele resolveu lá, falou, vou multiplicar aqui a oração dos 7 anos, né? E ele mandou 2. Né? Amém. E 7 anos na Bíblia é o número da perfeição, Tem a oração. né? Isso, eu sempre refiro tudo ao número 7. Pra mim é o melhor número. O meu isso. 7. 7 é o número da perfeição. Então, assim, E por isso que eu falo pra você. Na Bíblia é o 7. É o 7. Por isso que eu conseguia ver Deus em todas as vezes que eu perdi. Por mais que nenhum deles eu cheguei a ouvir o coração, né? O que chegou mais próximo eu ia ouvir. No dia que eu ia ouvir, ele estava lá formadinho, mas não tinha o batimento Os cardíaco. meus também era desse jeito. Eu não conseguia ver o coração. Muito complicado, sabe? Realmente é muito doloroso. Só nós que passamos que sabemos, né? E eu acho que tá próximo seu, viu? Porque ultimamente anda tanto milagre acontecendo com essas mulheres aí que já perderam, que teve tentativas. Eu recebo. E bom que as histórias estão bem parecidas. Então, é exatamente. Verdade. Eu tô pronta, Deus. Amém. E a Ele gente acaba sabe que eu tô conectando. pronta. Talvez Deus me chamou pra vir cá Com hoje certeza. pra isso. Eu não conhecia a sua história, Matheus. É isso mesmo. E eu sei que vai dar certo. Foi isso também. Eu também fui para as redes sociais no início, aí na segunda vez eu guardei mais, ficou mais para as pessoas mais próximas. E depois também não falei mais no assunto. Eu falava mais assim para os amigos próximos, quero ficar grávida, quero ficar grávida. E aí depois dessa promessa eu descansei, sabe? Descansei, fui viver, né? E agora voltei também à atividade física que eu até tinha parado. Mas eu queria te perguntar, você fez algum tratamento? Como que foi esse processo? Então vai em primeira mão, hein, pra você. Ô, Glória! É só as pessoas próximas realmente a mim. Inclusive, eu preciso dar esse testemunho lá na minha igreja, que eu prometi pro meu pastor. E prometi pra Deus também. Para todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de falar do amor dele, eu falaria sobre o que ele fez na minha vida, né? Eu fiz essa promessa pra ele. O que acontece? Deus usa a medicina. Sim. Né? E no meu caso aconteceu igual o seu, a primeira trompa foi obstruída e o médico falou pra mim, você tem 75% de você engravidar naturalmente. Eu faço 47 anos agora em agosto, né? Então assim, só que a minha reserva ovariana, desde quando eu comecei lá em 2017, era como se eu tivesse a idade de 30 anos. Eu demorei muito a menstruar, então assim, isso me ajudou bastante. Eu também. Demorei muito a menstruar. Então, eu tive o Matheus com 30 anos. Eu também perdi com 30. Então, eu tive o Matheus com 30, e aí depois que eu fui tentar, eu já estava com 43 novamente, né? Nem aparenta. Linda. Amém. Assim, antes dos 43 eu já tinha tido as frustrações de 7, né? E aí o que acontece? Eu obstruí uma trompa e a outra existia. Só que ela ficou um pouco danificada, né? E aí eu fui para Goiânia, eu fiz os procedimentos, vários exames, né? Esse primeiro médico, eu não vou citar nome, né? Hoje, Claro. se fosse hoje, eu tomaria outras atitudes, mas passou, eu deixei, Deus sabe todas as coisas, né? Hoje nem exerce mais a função. E aí o que acontece? Um dia ele falou para mim assim, na terceira, ele falou, vai tentando até não dar mais. Eu falei, como que o médico fala isso para uma paciente? Que eu quero ter mais filhos e ele fala, vai tentando até não dar mais. Eu falei, doutor, não existe um exame que eu possa fazer para descobrir o que tá acontecendo? Né? Porque do Matheus foi tudo tranquilo e tal. E aí eu resolvi mudar de médico, né? E aí eu indo para esse novo médico, ele disse para mim, você vai para Goiânia, você vai fazer um exame que chama esterossalpingografia. Um exame invasivo, dolorido, mas suportável, né? E eu fui, fiz, e aí eu descobri a trompa esquerda opacificada e a direita ok. 75% de chance porque seus ovos estão perfeitos, muitos óvulos, né? Aí eu falei, bom, aí eu fui tentar novamente, eu tive mais as 2 percas. Aí o médico que fez a minha cirurgia das trompas, né? Ele falou, por que você não faz uma fertilização? E na minha mente ainda não estava aberta para aquilo. Eu falava, será, Deus? Mas o doutor lá de Goiatuba falou que eu tenho 75% de chance. Mas, de qualquer forma, eu já tinha tido 2 tubárias do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, provavelmente ela ficou machucada. E aí, eu recebi essa profecia, e a profecia dizia, não desiste do seu sonho, porque o recurso Deus vai mandar, né? E eu falo que hoje uma fertilização ela é acessível a qualquer bolso, basta você focar, né? E eu fui para um médico, né? Eu fui para um médico, até voltando, eu tive 5 percas naturais, e 2 também por FIV. Por isso que meu marido falou, vamos desistir, né? Porque na época eu tinha 43 anos e eu recolhi os óvulos. Na época deu 39 óvulos, ele falou, nossa, muito óvulo. Por isso que ele falou, né? A idade de 30 anos. E muitos óvulos, né? Eu falei, vamos fazer. E desses 30, nós fizemos 11 embriõezinhos.
Aí primeiro coloca 3, depois mais 3. E normalmente são os melhores que são colocados primeiro. Aí os 3 primeiros foram colocados e aí no 12º dia a minha menstruação desceu normalmente, então eu não engravidei. E eu, na minha mente, eu pensei, talvez seja por causa do processo, muito evasivo, né? O processo todo, durante 15 dias, é um pouco desgastante, mas suportável. E aí eu falei, talvez tenha sido por isso, né? A barriga estava um pouco inchada, né? Descansei. Aí depois eu fui novamente, aí eu esperei passar a pandemia e tentei novamente, né? Mais uma vez, foi a última vez que deu tudo certo, tava lá, eu ia escutar o coraçãozinho, formou o bebê, mas não tinha o coraçãozinho. E aí eu descansei também, falei, deixa quieto. Mas mesmo assim eu sabia que tinha 5 embriões lá, ainda congelados, né? E meu marido tinha desistido. Ele falou, não. Ele até, quando ele me disse, fala, já joguei a toalha, não vou mais fazer, né? E só que os embriões estavam prontos. Eu falei pra ele, então você seja só meu motorista? Brinquei com ele desse jeito, né? E eu fui pra minha última tentativa. Mas na mesma clínica, portanto, eu troquei de médico. Perguntei pra ele, eu posso trocar? Não pode, não tem importância nenhuma. E eu troquei, ele já pediu mais alguns exames só pra ter certeza, né? E ele realmente achou que seria chance 0, por eu ter tido já 2 tentativas com o FIV, colocado 6 primeiros embriões, que pra mim eram os melhores, né? E ele falou, Adilson, a chance é 0, né? Ele até me propôs pra gente fazer a biópsia dos embriões que estavam congelados, mas se tivesse vida, corria o risco de eu matar eles com a biópsia, né? Aí eu peguei e falei pra ele, eu posso tentar novamente? Ele falou, pode. Eu falei, uma curetagem a mais ou quem perdeu 7, perdeu 8, não vai fazer diferença. E tá lá pronto, né? E eu comecei a processar na minha vida uma única oração. Porque Deus fez Adão do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, né? E todos os dias, durante 30 dias, a minha oração era, Senhor, vai lá naquele laboratório e sopra o fôlego de vida pelo menos em um daqueles embriões. Aí eu descanso meu coração hoje que ele mandou 2, porque tinha 5, porque ele foi lá e soprou o fôlego de vida nas 2. Os outros 2 não tinham vida, eu tenho certeza disso. Porque o médico disse, é impossível, sua chance é 0. Os melhores embriões já tinham sido colocados. E aí veio as minhas princesas, perfeitas e saudáveis e lindas. A cara da mamãe e uma cara do papai. Meu Deus, que poderoso, Adil. Muito poderoso. Porque Deus usa medicina, né? Sim. E o próprio médico ficou super surpreso, que foi ele que disse, a sua chance é 0, né? Pela sua idade e tal. E eu falei, doutor, eu sirvo um Deus maravilhoso e eu sei que ele é um Deus de milagre. E eu fui lá fazer ultrassom com ele, eu poderia ter feito aqui. Hoje ele é meu amigo. Se você quiser, eu te indico ele. Claro, eu já ia pedir o telefone quando terminar. Ele é muito amigo. Se você quiser, ele mesmo fala com você. Com certeza. Que é o Dr. Walter. Amém. Ele é maravilhoso. E realmente, assim, o procedimento em si da transferência dos embriões, eu creio que foi toda a diferença. Toda a diferença, entendeu? E tá lá, meus milagres. Tinha uma gestação perfeita, por mais que foi lá os 46, né? Perfeita. Trabalhei os 9 meses. Lógico, assim, pesou um pouquinho, engordei muito pouco, mas deu umas dores nas articulações, mas foi só isso também. Como que o marido recebeu essa notícia? Menina, quase desmaiou. Primeiro por ser 2, né? E depois por ser meninas. Mas hoje ele tá, eu tenho certeza que ele é o homem mais feliz do mundo. Com pela certeza. Casa que ele construiu, pela família que ele tem. Nossa, que testemunho maravilhoso. Quero te agradecer, viu, por esse testemunho. Ao vivo não, né? Ou seja, isso vai ser colocado aqui de primeira mão. Mas realmente porque era para você contar aqui esse testemunho. Porque eu acredito também que nós fomos guiados pelo Espírito, a Fernanda principalmente, que ela falou assim, já sei. Que a gente tava na cozinha, né, Fernanda, aqui em casa. E eu falei, Fernanda, quem nós vamos chamar pro Dia das Mães? Tem fulana, tem ciclana, tem Beltana, tem não sei o que. Ela falou, já sei. Ela me ligou. E assim, realmente o seu testemunho precisa ser ouvido, precisa ser transmitido para outras pessoas, outras mulheres que estão nesse processo de querer engravidar, que às vezes quer desistir. Porque para mim, isso com certeza, acho que esse testemunho foi para mim hoje, né? Eu acolho. Eu tô tendo certeza. Eu acolho isso porque é tudo que eu precisava ouvir, né? Porque a gente precisa ter esse estímulo, né? De saber de pessoas que já passaram pelo processo e venceu. Né? E saber, ouvir isso de você hoje pra mim não tem preço nenhum. Ou seja, o milagre vai acontecer. Vai. Tá ouvindo, né, Santiago? Vai ser 2 também pra sua vida. Tem que ser 2 meninas. Então. Gil, deixa um recado muito importante, muito lindo para as mulheres que estão assistindo esse programa. O que você pode deixar como mãe, como uma mulher virtuosa, como mulher graciada, como mulher da palavra, cheia da fé.
Porque você viveu pela fé. Peraí, Porque... agora, antes dela dar um recado, vamos falar uns 5 minutinhos. Como é ser mãe de adolescente? Ah, Como vocês estão lidando? Boa pergunta. fala aí. Olha lá, meu adolescente. é verdade. É uma geração do novo tempo, onde os princípios foram um pouco trocados e tem um pouco A cara dele lá. de sabedoria para poder ser mãe nesse tempo, né? Eu falo que eu fico acompanhando a Patrícia, eu acompanho outra amiga e vou acompanhando. Eu falo, gente, não é da minha época, não. Então, o Matheus Henrique tá aqui, meu primogênito, né? Eu falo que eu estou vivendo 2 extremos. Eu tô com 2 bebês de 6 meses e um adolescente de 16 anos querendo namorar. Que a mamãe ainda não deixa. Só vou liberar depois dos 18. Meninas interesseiras aí, interessadas de plantão, só após os 18. E ainda tem que passar por uma avaliação ainda. Não, até que a avaliação Jesus vai fazer, eu creio. Ô, Glória. Eu brinco com ele, né? Eu falo, não, eu preciso que você espere até os 18. Não sei se eu vou conseguir, né? Porém, se namorar antes dos 18 vai ser sem a minha permissão. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas ele, assim, ele é bem obediente e ele conhece a palavra e sabe o que é certo. Eu acho que eu acho necessário um adolescente esperar no mínimo até os 18 anos para começar a namorar, né? Mas realmente o mundo, né, tá muito assim. Mas eu sei que eu sou taxada como chata. As pessoas às vezes criticam, falam, nossa, a Dilda vigiando o menino dela, né? É homem, mas Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, é 2 extremos, mas tá dando para conciliar bem. E ele queria muito irmão ou uma irmã, e veio 2, né? E ele é muito feliz, ele fala, mãe, minhas irmãs são lindas, mãe, obrigada. Então, assim, eu ver esse milagre, igual eu falei, nós estamos vivendo milagre na nossa casa, é muito gratificante. Então, esses 2 extremos tá dando para conciliar bem, tá dando para balancear bem. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter, realmente, eu não posso deixar de ser a mãe do adolescente para ser a mãe das 2 bebês de 6 meses. Tem que ter um equilíbrio. Como isso aí que tá tendo essa rotina na sua casa? Então, todo dia eu falo, nós estamos aprendendo, né? Mas tá dando tudo certo. Consigo continuar levando ele na escola. Eu falei assim, o meu compromisso com ele vai ser o mesmo. E aí tá dando tudo certo, não tá, bebê da mamãe? Tá dando tudo certo. Não tô deixando de desejar como a mãe do adolescente e nem como a mãe dos gêmeos. Em nome de Jesus, tá dando tudo certo. E nem como esposa. E nem como esposa, de jeito nenhum. Nem como pastor, nem como gerente da Móveis Estrela. Nós estamos avante. Deus Eu gosto capacita. desse movimento Deus capacita. rotativo, que as pessoas conseguem fazer muita coisa. Deus capacita. Deus capacita. E você, Patrícia, como é que é ser mãe dos adolescentes? É uma loucura, todos os dias. Eu acho que é um aprendizado todo dia. Eu acho que ser mãe de adolescente é aprender a ser mãe de novo. É a sensação que eu tenho. Precisava ter uma cartilha pra ensinar, gente. Porque ser mãe de pequenos, você sabe, senta, controla tudo. Agora o adolescente tem opinião própria, tem suas próprias, como é que fala, decisões, seus próprios Eles desejos, acham que eles suas têm, vontades, né? Acho que já sabe de tudo, acho que já é adulto. Então, ou seja, a gente tem que estar vivendo barrando, né? Cortando as asinhas o tempo todo. Mas a gente consegue, a gente chega lá. Eu tenho algo comigo que eu não, assim, eu peguei pra mim. Eu não quero ser perfeita, sabe? Eu tentava ser perfeita em tudo, sempre, pô, mãe, tudo. E a gente não vai conseguir ser perfeita. Mas se a gente conseguir entregar pra eles amor, acolhimento e educação, ou seja, a disciplina que eles precisam, a correção, para que eles sejam bons filhos, e orar por eles. Eu acho que acima de tudo é orar pelos nossos filhos, que eles sejam justos, dignos, honestos, bons homens, né? Bons maridos, ou seja, porque vai pro mundo, fica conosco um bom tempo, mas o que a gente pode saber é que é o Senhor que vai cuidar dos caminhos deles. Nossa missão é colocar no caminho. Exatamente, no caminho. A Bíblia nos ensina, né? Colocar no caminho, né? Eu falo sempre pro Matheus, eu falo que eu quero que você seja influenciado. Influenciado. Como é que é? Corta aí, amiga. Tá tudo bem. Eu quero que você influencie e não seja influenciado pelo mundo. E a nossa oração tem que ser para que realmente eles não sejam corrompidos pelo mundo. Porque eles vão estar lá. Mas eles conhecendo a palavra, né? Eu acredito que eles vão manter firme, eles sabem ter discernimento, porque agora chegou, eles sabem discernir, né? As criancinhas ainda não sabem, né? Agora um adolescente de 16 anos que tá o meu, ele sabe discernir o certo do errado, né? Então a gente vai ficando mais tranquila, mas ao mesmo tempo você tem que ali dar uma segurada, observar realmente. Ele sai, eu falo assim, panorama de onde você tá. Isso assim com os amigos da igreja. Vai pra casa de um colega, eu falo,
tal hora, né? Quem vai, quem foi, vai assistir Quem o filme, foi? quem que vai, Quem é? né? Quem vai estar lá, que filme que é? Parecendo aquela mãe de criança mesmo, mas assim, eu sei que é adolescente, mas realmente é o cuidado, né? É o cuidado, E a é o gente zelo, né? Olha pra você ver o sacrifício, a dificuldade que era a gente ter, né? Hoje ele tá vivendo, ele fala assim, mãe, eu teria trabalho assim, porque a criança chora, né? Eu falo, meu filho, não é jeito. E mesmo assim, tanto dá trabalho a gente quer, tanto a gente ama, né? Então você aprende a valorizar. Então esses dois extremos, pra mim, têm me ajudado bastante, né? Pra melhorar como mãe, como pessoa, como mulher, né? E pra ele também, pro adolescente. E as menininhas estão lá vivendo também o melhor momento dela, tenho certeza, porque sentem já, por mais que tenham 6 meses, elas sentem que são muito amadas. E elas realmente foram muito queridas, né? E como que você tá fazendo para manter esse autoestima elevado, esse cabelo maravilhoso? Me conta, porque deve ter um segredo. O segredo é a minha cabeleireira, que é maravilhosa, que lava na casa, eu lavo na minha casa, passo na casa dela e ela seca meu cabelo, Angelina. Um beijo, minha gata. E nem sempre dá pra fazer tudo que a gente precisa toda semana. E ela faz a unha pra mim lá na minha loja. E me ajuda bastante, né? E eu tenho minha sogra que tá me ajudando também a cuidar das meninas, né? Durante a manhã ela fica. Durante os 5 primeiros meses ela ficou, porque eu conciliei minha licença maternidade trabalhando um pouco. E aí ela ficou durante os 5 meses, né? Os primeiros meses dorme bastante, né? E agora, depois do 5º mês, aí elas estão com a período da tarde com a minha irmã e o período da manhã com a minha sogra. E aí que a gente consegue trabalhar, juntar. Mas o cuidado mesmo é comigo. Eu que dou banho, eu que dou as vitaminas. Agora o papazinho, eu que chego na hora, correndo. Dorme a noite toda? Aí não acorda pra mamar. Essa fase agora tá finalizando, né? Aham. Essa noite mesmo foi uma benção. Acordaram só uma vezinha, continuar dormindo. Mas assim, tranquilo, né? E eu falo assim que eu tinha dificuldade. Eu falei, eu tinha, não tenho mais. Ô, Glória. Porque quando eu acordava, eu não dormia mais. Aí eu comecei a orar e pedir pra Deus, Deus, tira de mim. Porque elas, bebê acordava muito, né? E aí, eu agradeço os elogios, mas eu não estou me sentindo assim. Mãe, depois de 6 meses, parece que demora a voltar ao normal, assim. É, o sabe? psicológico dá uma... É. É um maninho, dá uma... Ou talvez não. Eu falo pro meu esposo e pro meu rapaz, né? Igual eu saí da loja, aquela hora eu falei pra você, né? Rápido, eu me arrumei com 15 minutos. E assim, fiz só um faz de conta, né? Nem sei se tá bom, espero que sim, né? Tá Meu Deus, amém. Mas Deus é generoso com você. Amém. Você é filha Obrigada, amada né? dele. Eu recebo, eu recebo. Eu quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Por esse tempo poderoso que a gente teve aqui. A gente tá finalizando. Agora pode dar um recado. Aí é o recado. Dá um recadinho bacana pra essas meninas. Naquela câmera lá, assim, ó. Amém. Manda. Sei. Então vamos lá, eu vou fazer essa junção de Eclesiastes 3, que eu gosto de fazer ele, que diz, existe um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E também Romanos 8:28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você, mulher que está nos ouvindo agora, se você ama a Deus, não se preocupe com as demais coisas que vai acontecer no tempo dele. Às vezes acontece algo na sua vida que ele mesmo tira de você, a gente se frustra por ser mulher, por ser natural, é o natural do ser humano, mas coloque no seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E se você ama ele, não se preocupe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem um sonho aí engavetado, não desista, porque o Senhor Jesus vai abastecer ele. Gere expectativas para a sua vida. Expectativas positivas. Junto com Jesus, porque ele pode fazer todas as coisas. É isso. Obrigada, viu? A gente vai ficando por aqui com mais um programa. Obrigado por tudo. Obrigado por você assistir esse pequeno testemunho, mas eu tenho certeza que é gigantesco, de muita graça, de muita fé e de muita perseverança. Que é isso que esse testemunho fala. Não desistir. Antes dela a gente começar, a gente estava falando sobre 3 palavras que eu falo que resumem a Bíblia. Amor, fé e esperança. E cada um deles traz uma porção que a gente precisa se agarrar todos os dias e enxertar no nosso coração. Um beijo pra você e a gente vai ficando aqui e até logo.